Estamos de volta com Cidade Esporte. Cidade Esporte. Oferecimento: Tênis Clube de Presidente Prudente e EPIU Listas Telefônicas. Muito bem, então, amigos da TV Cidade, canal 19 para Presidente Prudente, canal 99 para a República Federativa de Santo Anastácio. Nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria e vamos destacar o Grêmio Prudente. A equipe prudentina que, como todos vocês sabem, desde o início do ano nós estamos falando, apresentando, trazendo as pessoas responsáveis pelo Grêmio Prudente. Trouxemos o Pedro Alcazar Neto, diretor de futebol, e também na época o Jorge Saran, que foi o treinador contratado para montar a equipe deste planejamento para a tentativa em 4, 5 anos da equipe chegar à primeira divisão do Campeonato Paulista. E eu vou debater este fato, este momento do Grêmio Prudente, ao lado do repórter Cid Júnior, que pela Rádio Comercial de Presidente Prudente, todos os dias, de segunda a sexta, ele apresenta aí as informações da equipe prudentina. Forte abraço, é uma alegria tê-lo aqui conosco, Cid. Forte abraço, Gerson, forte abraço ao Maurílio, ao telespectador da TV Cidade. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar aí do Grêmio Prudente, que está nos dando dor de cabeça, né, Gerson? É verdade. Para que vocês tenham uma ideia, e nós já destacávamos no início da temporada, ou logo na sequência, né, deste ano de 2012, assim que a Federação Paulista de Futebol montou a tabela, a quantidade de times, no Campeonato Paulista da Segunda Divisão são 41 times. São 7 grupos, onde os 3 primeiros colocados de cada grupo e os 3 melhores colocados dos 7 grupos, né, os 4 melhores colocados, né, 3 primeiros colocados e os 3 melhores quarto colocados, abrangendo todos os times, fazem um total de 24 e na sequência, segunda fase, 24 times estarão disputando até quem chegar em outubro, 4 times sobem para a terceira divisão. Na realidade, essa segunda divisão é a quarta. É isso mesmo, meio confuso, mas é a quarta divisão. Segunda que é a quarta e tenta chegar à terceira, a segunda e a primeira assim sucessivamente. Mas 24 times passam para a próxima fase. E pasmem, o Grêmio Prudente hoje, ele não está entre esses 24 times. Dentro do seu grupo, que é o grupo 1, ele é o quinto colocado. É o quinto colocado. Ele teria que tentar ou ser o terceiro, garantir vaga, ou ser o melhor quarto colocado, né, tentar uma das 3 vagas. Maurílio Ramos, nesse momento uma grande decepção, né, Maurílio? Boa tarde, Jéssica. Se você for analisar, para quarto colocado está mais difícil que ele pegar o terceiro, fazendo análise. Então o Grêmio deixou escapar uns pontos aqui dentro de casa muito importante, que foi o contra o Tanabi e contra o Fernandópolis. E contra o Tupã também, né? Acabou empatando. E contra o Tupã, principalmente o Tupã, que é um adversário direto do Grêmio. E está numa situação que precisou refazer o plantel, praticar o plantel. Esse trabalho que aconteceu com o Grêmio é um trabalho a longo prazo, mas quanto mais rápido ser filtrado, mais resposta boa você vai ter. O que aconteceu? O sistema em que o Grêmio fez esse trabalho, que seria uma filtrar, para poder manter o plantel, para poder fortalecer o plantel, demorou pelos jogos amistosos do início que ele fez. Os jogos amistosos inicial tem que ser jogos fortes, para você ver quem é um jogador que acusa, quem é um jogador que é jogador leão de treino, quem é um jogador que é só bala de jogos amistosos. E teve esse problema. Agora chegou a raga para acertar já. Eu não sei até que ponto. Vamos esperar, que está difícil. Eu diria que se empatar esse próximo jogo, já rodou. Bem, para que os senhores tenham uma ideia, né, e fazendo uma cronologia do tempo, desde o início de janeiro, quando o time começou a ser montado, novembro, dezembro, já o Jorge Saran já foi definido como treinador, o Grêmio Prudente, ele montou uma equipe, o Maurílio falou em amistosos. Houve um questionamento na parte preparativa, nos amistosos realizados, se esses adversários eram adversários fortes, né? Para muitos, os adversários do Grêmio Prudente eram adversários fracos, times amadores de cidades próximas a Presidente Prudente, que não demonstravam a realidade da capacidade técnica desse time de chegar numa competição como o Campeonato Paulista da Segunda Divisão e enfrentar adversários complicados, como acabou acontecendo. Quantos amistosos foram realizados, Cid? Em cima disso, Gerson, o Grêmio Prudente na pré-temporada realizou 12 amistosos,
sendo com 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Só que o detalhe que uma única equipe considerada uma equipe profissional de grande porte seria o Arapongas do Paraná, e nós sabemos também que o Campeonato Paranaense não é aquela beleza. E o Arapongas disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Isso, exatamente. Disputa a primeira divisão do Campeonato Paranaense, porém jogou com aí apenas 6 titulares, então foi praticamente um time misto da equipe do Arapongas. Uma pré-temporada recheada de jogos? Fato, foram 12. 10 vitórias, um empate e uma derrota. Só que, pelo menos no meu ponto de vista, até onde eu acompanho o dia a dia do Grêmio Prudente, foi uma pré-temporada errônea, justamente por isso que você falou, justamente por não ter adversários à altura. Poderia ter pego, aí o Maurílio já citou isso lá na rádio comercial, ter pego alguns adversários de como outros Marília, grupos, como Oswaldo Cruz, né? Exato, de outros grupos para fazer uma pré-temporada, que seria interessantíssimo. Mais para frente poderiam sim se cruzar e já se conhecerem. Porém, seria totalmente fundamental isso no decorrer da temporada do Grêmio Prudente. Para outra informação para você que nos assiste nesse momento, de Prudente também, de Santo Anastácio, neste momento que nós estamos gravando o programa Cidade Esportes, faltam 4 jogos para o Grêmio Prudente. Ele disputou 6. Dos 6 jogos, ele conseguiu uma vitória, foram 3 derrotas, 3 derrotas e 2 empates. A campanha é terrível, pouco mais de 30% de aproveitamento. Nestes 4 jogos que tem pela frente, para tentar a terceira ou até a 4ª melhor posição entre todos os 41 times, o Grêmio Prudente tem que vencer praticamente os 4 jogos. Então, qual é o questionamento que se faz nesse momento? Se não conseguiu obter quase 100% de aproveitamento em 6 partidas, que é muito difícil, a não ser o Votuporanguense, 6 jogos, 6 vitórias, é o líder do grupo 1, daqui a pouco vamos até passar aí a classificação desses grupos. Como é que nós vamos acreditar, né, sem ter a parte da paixão do lado, né, ser muito racional, que o time vai conseguir 4 vitórias em 4 jogos? É muito difícil. Se ele tiver 80%, ele está fora. Só para vocês terem uma ideia, o Barcelona tem 65%, 76%. O Barcelona. Agora o Grêmio Prudente, se tiver 80%, está fora. Uma situação. 80% ele vai fazer conta, né? 13 pontos, hoje ele tem 5 pontos, né? Se ele conseguir aí 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates, ele faz 13. É capaz de ficar de fora. É capaz de ficar de fora também da 4ª posição e os 3 melhores. Bem, eu acho que ele faz 12 pontos. E eu só quero lembrar, eu não acredito nem. Ele tem quantos pontos? 5? 5 pontos. Seriam 2 vitórias e um empate, que seria excepcional. O time não conseguiu isso na competição até agora. Eu só quero aqui lembrar que nesta temporada, contratações, montagem de time, eu falei do Jorge Saran. E o Jorge Saran, ele foi mandado embora, foi demitido, técnico do Grêmio Prudente, e chegou outro, o Jorge Parraga, que lá atrás, na montagem, né, nos estudos preliminares, vamos colocar assim, era o nome preferido, era o primeiro da lista. Não houve um acerto financeiro, aí acabou chegando o Saran, que era o 5º. Era a 5ª opção de contratação, era a 5ª posição de contratação, uma informação que veio para mim de dentro do Grêmio Prudente. Mas não importa, pode ser 5º, 6º, o importante era, infelizmente, para ele, né, e também para todo mundo que aguardava, o mais importante era o time fazer uma boa performance, e o que não está acontecendo. O tempo está estourado, o Caio olha para mim, então eu faturo e daqui a pouco nós retornaremos para falar mais da crise, do momento difícil do Grêmio Prudente. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Oferecimento: Tênis Clube de Presidente Prudente e EPIU Listas Telefônicas.